21 de fevereiro de 2018. Procurando se recuperar no Paulistão, São Paulo visita hoje o Ituano no interior paulista. Comebol pode decretar final única da Libertadores a partir do ano que vem. Aqui no Palmeiras, o time de Roger Machado segue a preparação para o derby do próximo sábado e meia Lucas Lima diz que existe sim um favorito para o jogo. Em meio à busca por reforços, Corinthians anuncia atacante Matheus Matias, de 19 anos. E ainda, tudo sobre as oitavas de final da Champions League e a preparação do Grêmio para a decisão da Recopa Sul-Americana. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O Gazeta Esportiva desta quarta-feira começa falando de Libertadores. Segundo notícia publicada pelo blogueiro Eduardo Orrata, da UOL, a maior competição sul-americana terá final única a partir do ano que vem, copiando o modelo adotado pela UEFA nas competições europeias. O jornalista afirma que a cúpula da Comebol e os cartolas das federações filiadas à entidade estão alinhados nessa direção e a novidade pode ser anunciada ainda nesta semana, já que nesta quinta começa uma reunião do Conselho da entidade em Punta del Este, no Uruguai. A ideia dos dirigentes é de que a final aconteça por 2 anos seguidos na mesma cidade, o que facilitaria a costura de acordos comerciais com antecedência. Outro fator positivo, na opinião dos cartolas, será o fluxo de torcedores de outros países para assistir a final, movimentando a economia do continente. Os times finalistas não seriam prejudicados, uma vez que cotas serão reservadas para os torcedores dessas equipes. Alguns quesitos serão analisados para definir as cidades que sediarão as finais daqui para frente. Localização, malha aérea contemplada e, é claro, um estádio moderno com capacidade para abrigar a decisão. Caso a ideia avance, Lima, no Peru, surge como uma das favoritas para abrigar a final da Libertadores do ano que vem. Muito boa noite, Osmar Garrafa. Muito boa noite, Flávio Prado. E aí, o que vocês acharam dessa medida? Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Nem tudo que é bom na Europa, Michele, pode ser bom aqui no Brasil. Ou melhor, na América, né? Se tratando de Comebol. Na Europa, até pelas dimensões continentais, obviamente vai ter lá o jogo, a final vai ser em Paris. Então, você tem transporte muito tranquilo, você vai da Itália, você vai da Inglaterra, você vai a Paris. E aí você sai de manhã e, se marcar, você volta no mesmo dia para sua casa. Não é? Tamanha a mobilidade que existe. Aqui não. Eu fico imaginando, Flávio, não sei o que você pensa, eu fico imaginando nós tenhamos Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil na final da Copa Libertadores da América, no Rio de Janeiro. Que atrativo isso vai trazer para alguém se deslocar de qualquer outra parte da América para vir assistir a final da Copa Libertadores. Penso que é um grande equívoco, torço para que isso não se confirme, acho um exagero querer se copiar tudo. A Champions é um sucesso, é o principal torneio do mundo. O que tem de bom a gente pode copiar, mas existem características, existem personalidades do futebol sul-americano que não podem ser perdidas, né? Então, vamos supor, Palmeiras vai para a final da Libertadores em Lima, no Peru. A grande torcida do Palmeiras que costuma ir ao estádio não vai poder, né? Não são todos que vão poder se deslocar até Lima, no Peru. Então, eu sou frontalmente torço para que isso não aconteça. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa. Boa noite, amigos da Gazeta, Michele. Eu concordo com você. Primeiro que nós não temos cidades com nível suficiente para acomodar uma final desse esporte. Segundo que existe muito esse regionalismo aqui. Você foi muito feliz quando citou Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil jogando em Lima, ou no Rio. Não vai ter público nenhum. E quais cidades, sinceramente, aqui na América do Sul, têm condição de receber um evento grande, se ele ficar um evento grande? Pouquíssimas. Por exemplo, o Rio de Janeiro citado. Dá para fazer uma final no Rio hoje? Não dá, né? Aí tem São Paulo, Buenos Aires, Santiago. Lima é de lascar, hein? Além de ser fora ainda, talvez Bogotá, e acabou. Agora, se quiser fazer, por exemplo, no Giant Stadium de Nova York, tudo bem. E New Jersey aí, tudo bem. Que aí você vai ter um evento organizado por eles lá, né? É verdade. Que aí os caras vão fazer, vão levar todos os latinos. Você tem a colônia latina. Aí você vai fazer uma coisa diferente. Você pode dar um crédito, né? Falar, uma inovação, pensar em algo diferente, né? Até no ninho dos pássaros na China. Agora aqui, a incompetência dos sul-americanos. Vai acontecer o quê? Vai entrar cachorro em campo na final, como toda hora entra. Vai ser uma esculhambação, uma várzea, e a chance de pouquíssimas pessoas no estádio é muito grande.
Acho que não tem nada a ver. Se quiser copiar a Champions League, eles têm que comer, mas comer muito feijão. Não tem a menor capacidade. Você olha, a Libertadores é um torneio maravilhoso, dirigido por gente incompetente. Sem dúvida, ela poderia ser a nossa Champions. Tem equipes tem marcas importantes. Hoje o futebol sul-americano, claro, está muito inferior ao europeu, porque os grandes nomes estão lá, o dinheiro, mas basicamente porque eles são incompetentes na gestão. Muito incompetentes. Uma coisa é a UEFA, outra coisa é a Conmebol. É muito diferente. Então, eu imagino, é melhor fazer o arrozinho com feijão que está aqui. Libertadores é um sucesso, mas infelizmente muito abaixo do que deveria ser, porque até hoje eles aceitam o jogo em fazenda iluminada, a arbitragem é horrível, o espetáculo é feio, essa coisa que eu já falei de cachorro entrando em campo, toda hora tem estado interditário, aquele quadro dos policiais segurando para os caras jogando coisa. Não dá, gente. Infelizmente é uma comparação que não dá para ser feita nesse ponto, e com relação ao jogo único, piada de mau gosto. E a vontade de copiar é tão grande que até no Campeonato Brasileiro, você já observou, no passado não tão distante, a gente ia no estádio e ficava na expectativa do time subir o túnel e tal. Aqui não, tem que imitar lá na Europa, porque algumas arenas isso é possível, as equipes subirem juntas ao gramado. Então aqui você leva um arco lá de papelão, põe no meio do campo, aí na Vila Belmiro aparece um monte de aluno na escola, andando em fila indiana para todo mundo se juntar no meio campo, para passar embaixo de um arco todo mundo junto. Ou seja, tem umas coisas que não existe, a mínima estrutura, né? Outro dia eu fui ver São Paulo e Bragantino, fui lá no estádio, que é uma coisa que me contraria, mas eu fui. E o Campeonato Paulista é uma coisa tão ridícula. Não tinha ninguém no estádio. Aí botaram aquele papel e começou um hino jeca, brega. O hino da Champions é uma música clássica, feita pelo Coral Sinfônico de Oxford, com uma orquestra maravilhosa, um coral espetacular, uma música clássica que foi adaptada e tal. Meteram uma música jeca ao extremo, uma coisa horrorosa, um som horrível que você não ouvia nada. Os caras estão brincando, né? Isso aí é você ser caricatura de você mesmo, né? É ridículo. Bom, e a gente convida você aí de casa para participar com a gente dessa discussão. Você prefere a final da Libertadores em jogo único ou ida e volta? Dê a sua participação através do site gazetesportiva.com. Garrafa, rapidinho. Ida e volta. Flávio? Sem dúvida. Eu também. E o Santa Fé da Colômbia é a primeira equipe a garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores ao vencer o Santiago Wanderers do Chile por 3-0. Veja os gols. Mais duas partidas movimentam nesta noite a terceira fase da Libertadores. O Nacional do Uruguai recebe o Banfield da Argentina às 9h45 em Montevidéu. No jogo de ida, uruguaios e argentinos empataram em 2-2. No mesmo horário, o Vasco enfrenta o Jorge Wilstermann no Estádio Olímpico Pátria, em Sucre, cidade com altitude de 2.800 metros. E no jogo de ida, a equipe carioca não teve maiores dificuldades para golear os bolivianos, 4-0. A equipe Cruz Maltina fez toda a preparação em Santa Cruz de la Sierra, cidade situada ao nível do mar. Para evitar os efeitos da altitude, os jogadores só devem chegar em Sucre momentos antes da partida. O técnico Zé Ricardo ainda não confirmou o time titular, mas a tendência é que seja a mesma equipe do primeiro jogo. Querem falar? Não, só atentando aí que o Zé Ricardo recebeu uma proposta para trabalhar no futebol chinês, um negócio não sei se evoluiu ou não evoluiu, mas de qualquer forma seria assim a independência financeira dele, né? Mas o Zé está fazendo um bom trabalho dentro das limitações, pegou toda essa turbulência no Vasco da Gama, né? Não precisa ir muito longe nas eleições do Vasco, ficou comprovado o que é o Vasco da Gama, o que está sendo, e aí não vai nenhuma crítica à instituição, à camisa, à tradição, e sim às pessoas que lá passaram. Agora é um processo de transição, ele está sobrevivendo em meio a tudo isso e recebe uma proposta e vem fazendo um trabalho bom no Vasco. O Vasco não tinha dinheiro nem para fazer essa viagem, o negócio estava tão complicado, né? E em meio a tudo isso é muito difícil fazer futebol dessa forma. E o Zé tem se destacado, a gente entende que é uma decisão dele, mas se ele puder continuar aqui no Brasil e ter o tempo que talvez ele não teve no Flamengo, vai fazer sucesso. É uma questão, gestão de carreira, um negócio complicado, né? Porque você usou no começo uma frase importante, é a independência financeira dele, isso é uma coisa para se pensar. O Vasco lhe dá a mesma garantia que uma folha de papel voando. Primeira derrota, o segundo ele cai. Então é complicado. Agora, por outro lado, realmente é um cara que está crescendo muito, que a gente queria ver mais vezes, trabalhou bem no Flamengo, está trabalhando bem no Vasco. Sem alarde, um cara tranquilão. Mas né? É uma decisão difícil, viu? Eu teria muitas dúvidas se fosse comigo, porque é claro que para a carreira dele é mais importante continuar no Vasco, que apesar da gentalha que está lá faz tempo, ele é um clube importante, tem uma história importante. Mas, por outro lado,
uma redenção financeira, uma independência financeira com 30 e poucos anos, não faz mal a ninguém, né, Rafa? Os netinhos dele agradecerão. Deixa eu assinar. E hoje também tem decisão pela Recopa Sul-Americana. Depois do empate em 1-1 na Argentina, o Grêmio recebe o Independente às 9h45 em Porto Alegre. O técnico Renato Gaúcho falou da expectativa para o confronto de daqui a pouquinho. Mais um título que a gente tem chance de disputar e de ganhar. A gente vai em busca dele. A gente sabe que o adversário também quer. Mas o Grêmio também está fazendo por merecer. É um grupo vencedor. É um grupo que conseguiu 2 títulos importantíssimos depois de 15 anos para o clube. E aquilo que eu sempre falo para eles, eu falo para vocês. Eu sempre coloco na cabeça do meu grupo que eles não podem tirar a palavra ganhar da cabeça. É ganhar, ganhar, ganhar. E é mais uma oportunidade que a gente tem de dar uma volta olímpica. É difícil, a gente sabe que é difícil, mas temos essa oportunidade, temos essa chance. Agora é lógico que a gente o nosso grupo não está 100%, nem na parte física, nem na parte técnica, nem na parte tática. E as coisas estão aí para as pessoas enxergarem. Ontem mesmo estava vendo o Carille falando do Corinthians, o Corinthians se reapresentou no dia 3, ele ainda busca a melhor formação, porque eu concordo com ele, isso do dia 3. Aí o Grêmio volta, um mês depois já está disputando um título, e as pessoas querem cobrar. Nós sabemos que nós não estamos 100%, mas é Grêmio, é meu grupo, é acreditar, é confiar no trabalho. Vamos ter o apoio de 50 mil pessoas e a gente vai em busca desse título, mesmo sabendo que ainda falta bastante coisa para a gente entrar naquele ritmo que nós tivemos no ano passado. Uma declaração ponderada do Renato, ele tem razão. Infelizmente, o futebol brasileiro é gerido por pessoas incompetentes, os clubes são políticos, não são profissionais. E aí os caras acham que você montar um time, você criar um jeito de jogar, você dar condicionamento físico para os jogadores é assim, né? E não é. Você precisa de tempo, demanda tempo. E os times não tiveram esse tempo, o Corinthians não teve o que ele citou, o próprio Grêmio não teve, então é complicado, né, Garrafa? E a cultura do futebol mostra, você citou 2 exemplos, o Renato acabou complementando, quando se fala do Carille, que é o campeão paulista e o campeão brasileiro, já está sendo cobrado, e ele não tem material humano para fazer esse time produzir o que se espera do Corinthians. Claro. O Renato foi campeão da Libertadores, não é? Ah, tudo bem, deram um crédito lá no Mundial de Clubes contra o Real Madrid, mas já estão cobrando, porque se ele perde, parece que no final de semana já tem Grenal lá, se perde a Recopa e toma um pau do maior rival, o Renato fica ameaçado. Então é muito difícil realmente trabalhar. E a gente está usando um exemplo aí, para mostrar o que é a cultura do futebol brasileiro, de 2 técnicos extremamente vencedores na última temporada. Os maiores vencedores do ano passado. Então, imagine como é que está a vida do Dorival, a gente vai falar daqui a pouco do São Paulo e de outras situações. Certo ou errado, eu entendo ser errado, mas é a cultura do futebol. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians, então, o Carille está prestigiado. Como prestigiado, gente? O Carille é o técnico do Corinthians. Agora uma coisa interessante, não está dando certo. Claro. O nível do jogo está baixo. Está baixo. Se não está dando certo, por que não se muda? Se você está ganhando, a coisa está legal, tudo bem, não vou mexer. Vai mexer na UEFA para quê? Vai mexer na Champions para quê? Mesmo assim, os caras dão um tapinha, dão uma ajeitada. Mas o futebol brasileiro está claramente num momento muito ruim. E não se mexe. O São Paulo, por exemplo, já que foi citado São Paulo, o São Paulo é um clube espetacular. Faz 10 anos que não ganha nada. Ou seja, tem coisa errada lá. E é claro que não é o treinador. Claro. Porque trocaram milhões de treinadores lá, de todos os estilos. Até o Rogério Ceni, que é maior que todos os caras que estão lá juntos, né? E não adianta. Vai trocar o treinador? Vai resolver o quê? Nada. Vai só mudar de foco para daqui a pouco ferrar o outro que vem. E acrescente em tudo isso que você falou aí, a gente joga o 7-1 da Copa do Mundo. Né? A gente joga o 7-1. Não serviu para nada. Né? E já vão fazer 4 anos que aconteceu o 7-1. E não mudou nada. E pior que não ter mudado, piorou. Né? Então... Marinho e Marco Polo só saíram de cena porque o FBI foi para cima deles. Um está em cana e o outro está aí, foragido, todo escondidinho e tal. Só porque aqui não aconteceu nada com eles. Até os esquemas continuariam os mesmos. Olha, você quer receber as novidades do seu time no seu Facebook? De manhãzinha você acorda e pá, já está lá a novidade do seu time? Então, vai na página do Face do Gazeta Esportiva, que chama Gazeta Esportiva, clique no botão enviar mensagem, aí você vai selecionar a opção receber novidades. Prontinho. Aí é só você escolher o seu clube do coração e todo dia, cedinho, eu vou acordar e vou te mandar uma mensagem com as últimas novidades do seu time. Gostou?
ficou fácil, né? Prometo que não vou encher, não, muito, só caixa não. Vou colocar uma mensagem muito bacana para você ficar por dentro do que mais show tá rolando no seu time. Nossa página do Facebook, enviar mensagem, escolher lá a opção do time e pronto. Logo mais às 9h45 tem São Paulo em campo pelo Campeonato Paulista. Em jogo adiado da 7ª rodada, a equipe do técnico Dorival Júnior enfrenta o Ituano em Itu. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no estádio Novelli Júnior, acompanhando a expectativa para mais um jogo do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Um abraço para todo mundo que está com a gente no Gazeta Esportiva, estádio Novelli Júnior, Itu, interior de São Paulo. Ameaçou chover muito por aqui, mas agora deu uma clareada. O som tá bombando na caixa e dentro de alguns minutos, talvez dentro de 1 hora aproximadamente, os portões aqui do Novelli Júnior serão abertos para o público que vai acompanhar essa partida que foi adiantada de uma rodada anterior do Campeonato Paulista, o Ituano contra o São Paulo. O Ituano venceu na estreia aqui, na estreia do Paulistão, meteu 3-1 no São Caetano e de lá para cá só empatou 5 vezes e perdeu uma. É o terceiro colocado do Grupo A. O Grupo A é o grupo do Corinthians, que tem o Corinthians na liderança com 13 pontos, o Bragantino em segundo lugar com 9 e o Ituano com 8 e essa partida a menos. Se o Ituano empatar, fica empatado em pontos com o Bragantino, mas perde no critério de vitórias. Portanto, uma vitória hoje do Ituano coloca o Ituano dentro da zona de classificação para quem sabe, no término dessa primeira fase do Paulistão, conseguir a vaga e encarar o Corinthians nas quartas de final. Já o São Paulo é o líder do Grupo B, empatado com a Ponte Preta, 10 pontos para cada. O São Paulo precisa de um empate hoje para se distanciar um pouquinho. Uma vitória, claro, muito bem-vinda, até porque o professor Dorival Júnior está bastante pressionado, as cornetas já estão ecoando no Morumbi, por enquanto não chegaram ainda na diretoria de futebol. Raí, Ricardo Rocha, segurando a bronca, Dorival Júnior mantido, mas tem muita gente querendo derrubar o Dorival. São Paulo que não está jogando muito bem, como a maioria dos times, mas perdeu os clássicos, enfim, essa pressão recai sobre os ombros do Dorival Júnior, que no treinamento de ontem mexeu no time e também no esquema tático. O Dorival Júnior não terá o Petros, que está suspenso, vai jogar o Hudson de volante, o Rodrigo Caio volta da suspensão cumprida no clássico, derrota do São Paulo para o Santos no Morumbi. O Bruno Alves continua como zagueiro titular, vai fazer a dupla com o Rodrigo Caio. O São Paulo que tem uma das melhores defesas do Paulistão junto com o São Bento e com o Palmeiras. E o esquema tático mexido pelo professor basicamente é o seguinte, Michele, meus amigos e amigas, ele vai aproximar o Cueva com o Diego Souza no ataque. O Diego Souza não vai jogar mais enfiado no meio dos backs. É o clássico 4-4-2, com Cueva e Diego Souza alternando lá na frente, né, os dois tentando ocupar um espaço um pouco mais central. O Cueva estava jogando aberto pela esquerda, isso não vai acontecer hoje. Claro, em alguns momentos da partida, o deslocamento dos jogadores rola, né? Mas para você montar o campinho é 4-4-2. O Nenê na linha de 4 do meio de campo pela esquerda, o Marcos Guilherme, que costumava jogar aberto pela ponta direita, um pouquinho mais recuado, compondo essa linha de 4, 2 volantes mais presos, protegendo a defesa, o Hudson que entra no time com o Jusilei, e atrás aquela clássica formação do São Paulo com o goleiro Sidão. Tá muito barulho aqui, eu tô me atrapalhando um pouco. O Sidão, o Militão, o Rodrigo Caio, o Bruno Alves e o Reinaldo, que está pendurado. O jogo é muito importante, repito, principalmente pela sobrevivência do Dorival Júnior. Depois dessa partida, se o São Paulo conseguir um bom resultado, o Tricolor vai um pouco mais aliviado para o jogo de domingo em casa no Morumbi contra a equipe da Ferroviária. E eu volto daqui a pouquinho, eu já dei a prévia da escalação do São Paulo, mas eu volto daqui a pouquinho com aquele gráfico bonito, as escalações tanto do Ituano, que joga em casa, quanto o visitante São Paulo Futebol Clube, tá bom? Ô Flávio, eu trabalhei no jogo do São Paulo no final de semana, retornando das férias, mesmo em férias a gente acompanha um pouco, mas pude ver o São Paulo do Dorival. E não gostei, e fico feliz pela informação que traz o Silvestre, que o Dorival, se não mexe em peças, ele mexe em posicionamento do time. Para mim, eu não consigo enxergar
Pode ser que venha a dar certo. Na seleção, o Diego Souza é até uma opção para o Tite, como essa referência lá na frente. Ele fez muito isso quando perdeu o Gabriel Jesus. E existe essa possibilidade do Diego Souza ir à Copa nessa função. Mas o Diego Souza, para mim, é um cara que tem que partir com ela dominada. Ele tem que olhar o jogo, pensar o jogo. Pode jogar do lado do Cueva. Tinha, num passado não tão distante, tinha o 10 e o 8. Porque não é possível. Você tem um cara que pensa de um lado o jogo, o cara que pensa do lado o outro jogo. Então você pode adaptar o Cueva com o Diego Souza, mas eles seguindo para frente, encontrando alguém. Talvez o próprio Nenê, enfim. Me agrada se tirar o Diego lá da frente. Isso é referente ao time. Sobre o problema do São Paulo, a pressão no Dorival. A pressão, ela existe, não é? Mas o São Paulo, a cada ano, depois de ano ruim, ele vai e muda todo um time, o Dorival está tendo toda essa adaptação, tem jogadores para se montar um bom time, mas é necessário tempo. Não caiu legal lá na diretoria do São Paulo a resposta que o Dorival me deu no domingo, quando perguntei a ele que aqui se cobra resultados, né? O São Paulo não está ameaçado de não se classificar no Paulista, aonde o nível é baixo. Mas nos 2 jogos aonde o São Paulo foi provado, que eram nos clássicos, o São Paulo perdeu. O Dorival disse que não estava preocupado, continuou com o discurso que o São Paulo está numa crescente, e a frase que mexeu muito lá dentro do Morumbi é o seguinte: eu não faço gols. O Dorival falou, eu monto o time, mas eu não faço gols. E aí o clima andou um pouco pesado por lá, e há quem diga mesmo, como disse o Silvestre, que hoje, se não vier um bom resultado, o Dorival lamentavelmente pode ser fritado. É questão de aguardar. Mas fico um pouco otimista com essa alteração aí. Trazer um pouco mais o Diego de frente, é um cara que pensa mais o jogo, Flávio. Ele tem saído um pouco mais, né? No começo ele estava mais enfiado, agora está saindo um pouco mais, tem que sair mesmo. O Trellis é muito grosso, muito ruim. O Trellis é o Casim, né? É o Casim do São Paulo, é muito ruim. E assinaram um contrato com ele por milênios, né? E os caras brigaram por ele, hein? O que assusta é isso, então, né? O Dorival não pediu e trouxeram um grosso desses aí. O Dorival queria jogadores rápidos, vieram o Trellis e o Nenê. O time do São Paulo, até pela má montagem, e isso não é culpa do Dorival nem de longe, ele é um time lento. E é difícil. Como é que você vai fazer? Você tem Nenê, Cueva, Diego Souza, só tem o Marcos Guilherme que é um pouquinho mais veloz. Mesmo quando você chega com o Petros, hoje ele não vai jogar, mas é um jogador também mais lento. O Jusilei é um jogador lento. Olha como você não tem jogador para montar. E você vai falar, tá bom, tem o Valdívia, mas o Valdívia fez o quê nos últimos jogos? Não, ele chegou agora. Se você for lembrar daquele Valdívia lá de trás, pode ser uma opção, mas no momento não é o cara para resolver. Chegou agora e vai se adaptar. Então você tem, é muito complicado. O material humano é um material humano para jogo lento. Jogadores mais velhos que vão se cansar no segundo tempo. São Paulo no segundo tempo faz assim, ó. Não é culpa do treinador. E o treinador não põe a bola para dentro mesmo. Então esse é um problema sério. O problema, tudo passa pelo amadorismo do futebol. O presidente, ele tem que dar satisfação pro cara da bote, pro cara do ping-pong, pro cara da piscina. E esses caras, às vezes, têm outros interesses. De repente, eles têm o interesse de mudar o treinador, porque talvez esse treinador não faça o esquema com algum jogador que ele queira colocar lá e não é colocado. Então, tudo isso tem que ser colocado e levado em conta. Trocar de treinador não vai resolver nada. Vai dar um tempo, vai mudar o foco principal, que é o do treinador, quando deveria ser outro, e não os treinadores. Todos passaram por lá, de vários estilos, e há 10 anos o São Paulo não ganha nada. Champions League. Ontem, 2 jogaços agitaram o continente europeu. Na Inglaterra, tudo aberto entre Chelsea e Barcelona, e na Alemanha, o Bayern de Munique praticamente liquidou a classificação ainda na primeira partida. E como não podia deixar de ser, as entrevistas após o jogo entre Chelsea e Barcelona mostraram a satisfação dos visitantes e a frustração dos donos da casa. I think we paid dearly. Eu acho que pagamos muito caro por um erro, mas como se sabe muito bem, contra este oponente, com esses tipos de jogadores como Messi, Iniesta e Suárez, se você comete um erro, você paga. Pagamos e foi uma pena. Uma pena porque acho que esta noite, no final do jogo, ficamos desapontados com o resultado, que poderia ser melhor. Sim, há um pouco de decepção, mas ao mesmo tempo acho que este jogo deve nos dar muita confiança para acreditar que a classificação no jogo de volta está aberta. Claramente não conseguimos criar oportunidades claras, apesar de dominarmos o jogo. Porém, o mais importante é que resistimos e no final, em um erro deles, chegamos ao empate.
Já após o confronto entre Bayern de Munique e Besiktas, os alemães tentavam segurar a euforia, enquanto os turcos buscavam explicação para a goleada. Claro, o cartão vermelho desempenhou um papel fundamental. Somos uma equipe que joga ofensivamente. Desta vez tivemos que jogar defensivamente. E o Bayern foi muito bom em explorar esta fraqueza. Onu başaramadık çünkü gücümüz yetmedi. Estou muito feliz que ganhamos com tantos gols e estamos indo para Istambul sem nenhum dano. Vamos nos preparar para este jogo como de costume. Será a melhor equipe possível, porque na Liga dos Campeões você não pode correr riscos. Na Champions League, da darf man kein Risiko eingehen und das werden wir auch nicht. Olha, ontem o jogo entre Barcelona e Chelsea foi sensacional, o time do Barcelona com muita dificuldade, aí o Chelsea fez um gol, estava com o jogo garantido no esquema do Conte, e aí o tal do Christensen resolveu atravessar a bola no meio da defesa do Chelsea e tinha apenas o Iniesta, esse lance aí, olha só, apenas o Iniesta e o Messi. Eu tenho a impressão que o Conte, com a educação que lhe é peculiar, de mandar os caras embora por WhatsApp, ele deve ter chamado o cara de burro não, porque burro em italiano é manteiga. Sim. É azzino. El burro, é il pane. Como é que pode isso? Não vem do Iniesta e do Messi. Não pode. Não né? dá. Um jogo difícil como estava. Pô, o Chelsea conseguir dentro de casa e o Willian fazendo um partidaço, jogou muito, meteu bola na trave, chamou a responsabilidade. Tendo um adversário como o Barcelona, você faz a vantagem em casa por 1-0, é uma enorme vantagem para você levar a Barcelona. E aí, numa bobagem dessa... Aí o técnico, não é? Aí a culpa é do técnico. Como é que pode um negócio desse? Meu Deus! Pô, cara, se é um timinho qualquer, já é complicado. Como é que o cara faz um negócio desse contra o Barcelona? Olha... É para matar o cara. Mas enfim, o Barcelona deu um belo passo e o Bayern já passou, né? O Bayern tá voando, hein? De passo. O Gazeta Esportiva está de volta para falar do agora famoso VAR, que é o árbitro de vídeo, que vai ser utilizado nesse ano a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta, a CBF anunciou a abertura do edital de concorrência para a contratação da empresa que irá operar a tecnologia na competição nacional. A empresa vencedora será responsável por disponibilizar equipamentos e serviços técnicos necessários para a completa adoção do VAR, inclusive os procedimentos para revisão de imagens. Os critérios para a escolha da empresa já foram definidos pela CBF, entre eles são o menor valor a ser pago, experiência e capacidade técnica dessas empresas. Segundo a entidade nacional, 16 empresas já manifestaram interesse em participar dessa concorrência. Vale lembrar que a tecnologia do árbitro de vídeo atua na revisão de 4 situações: gol ou não gol, pênalti ou não pênalti, cartão vermelho direto indevido e identificação errada do jogador punido. Para mais informações sobre o assunto, é só você acessar o site gazetesportiva.com. E vocês querem comentar sobre esse tema? Eu gostaria de acompanhar essa concorrência. Se ela fosse pública, aberta. Isso chamou a atenção na hora do texto também. Uma coisa bem transparente. Eu gostaria que fosse. Seria legal. Até porque se há um interesse em fazer, você tem que fazer em todas as competições do futebol brasileiro. Não é? Com aviação, com as passagens aéreas. Não é isso? Tem uma empresa de passagem aérea lá que ganha todas as concorrências. Então parece que há apenas uma necessidade de se promover. A preocupação não me parece em tornar a lisura do espetáculo melhor. Claro que não é isso. Então, se você tem essa preocupação, você faz um planejamento para todas as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol, para que ela tenha esse tipo de situação. Você vai fazer uma participação, apenas uma inclusão na fase aguda da Copa do Brasil, você acaba desnivelando a competição. Mas aí o Flávio matou, a questão não é, a preocupação não está com a lisura do espetáculo, você fazer a transparência, não. Existem outras preocupações. E qual dessas 16 será que ia custar 5 vezes mais que o de Portugal, que eles ofereceram para os clubes? Que lá tem esse árbitro aí, custava 5 vezes o que custa lá, ia custar o que eles queriam tomar dos clubes aqui, lembra disso? Mas de qualquer forma a concorrência já está assustando os caras, bendita FBI, né? Que bom, chegue logo. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para o clássico contra o Palmeiras, sábado na Arena em Itaquera. O diretor de futebol Duílio Monteiro Alves foi o personagem da entrevista coletiva desta quarta. Veja na reportagem de Marina Paniza.
Fábio Carille já falou que quer a contratação de um lateral esquerdo. O jovem Juninho Capixaba não vem jogando bem. Marcou até gol contra no empate contra o Red Bull na última rodada. Segue a busca por um jogador do setor. A gente sabe da necessidade, trabalha em cima disso, mas como a gente sempre deixou muito claro, a gente tem que ter responsabilidade e trazer alguém que vá resolver o problema. O diretor do Ilho também tem a difícil missão de achar um substituto para o atacante Jô, já que Casim não vem fazendo o papel. É uma posição que hoje tem muito pouco no mercado, isso não só no Brasil. Os jogadores que tem já são até de uma idade avançada e os que não, os valores são muito altos. A gente está conversando com o presidente esses dias, a gente está jogando um futebol na América do Sul pagando o salário de Europa, né? A gente tem trabalhado muito, procurado muito, mas a gente quer fazer uma coisa bem consciente e diminuir muito a margem de erro. Enquanto um novo Jô não vem, Corinthians contrata promessas. Revelado pelo ABC de Natal, o atacante Matheus Matias, de 19 anos, foi anunciado nesta manhã e assinou um contrato de 5 anos. Tem que ter muito cuidado, é um menino de 19 anos, entrou para o futebol profissionalmente há nem um ano, né, aproximadamente. E chegar no Corinthians não é fácil, né? É um time grande, existe uma carência de centroavante, isso a gente sabe, ele é um centroavante, mas a gente não pode jogar todo o peso em cima dele. Junto dos recém-contratados Ralf e Marlon, Matheus Matias participou do treino pela primeira vez no CT Joaquim Grava e marcou até gol em Cássio. A principal ausência no treinamento desta manhã aqui no CT Joaquim Grava foi o zagueiro Balbuena, que fez um trabalho regenerativo à parte. O jogador está em negociação para renovar o contrato com o Timão, mas por enquanto nada resolvido. Corinthians e empresários do jogador ainda não chegaram a um acordo sobre o valor da renovação. Uma informação de um site esportivo dizia que os agentes pediam 16 milhões de reais pela assinatura. O diretor de futebol do Ilho, Monteiro Alves, fez questão de desmentir o alto valor e garantiu que o Corinthians está fazendo de tudo para manter o jogador. Chegou aqui para nós, através de vocês, colegas de vocês, que ele teria pedido 4 milhões de euros para renovar. Isso que foi desmentido, que não é verdade. E sobre os valores a gente não divulga, nunca divulgou, é uma negociação em andamento, isso pode atrapalhar, mas o Corinthians está fazendo todos os esforços, assim como ele, que também quer permanecer, para que ele fique. Depois de 3 jogos sem vitórias, o Corinthians tem uma sequência complicada pela frente. Sábado tem clássico contra o maior rival Palmeiras. Na semana que vem, estreia na Libertadores contra o Milionários. Em seguida, outro clássico contra o Santos. O diretor de futebol do clube garantiu tranquilidade ao técnico Carille, mesmo em caso de maus resultados. A nossa cabeça é de continuidade, de trabalhar aí os 3 anos com ele, isso o presidente pensa assim, eu também fui assim com o Tite lá atrás e o resultado apareceu. Foi assim com o Mano também, eu não estava aqui, mas era o Andrés o presidente, então a nossa filosofia de trabalho é essa, ele tem total tranquilidade para trabalhar, independente dos resultados imediatos. A nossa ideia é que ele fique com a gente até o fim da gestão. Se fosse qualquer outro dirigente ou qualquer outra cúpula diretiva, eu até ficaria meio assustado com estamos dando tranquilidade, o Carille vai ter tranquilidade, porque o Andrés se demonstrou assim no episódio do Tite, no episódio Tolima, né? Mas dirigente de futebol... Ele tinha mais força política do que hoje, né? Não, tudo bem, concordo com você, a pressão é muito grande, a pressão é grande, mas seria impossível, na minha cabeça, qualquer coisa que seja feita nesse momento por um resultado negativo contra o Palmeiras com o Carille, seria um desastre. Uma vergonha, né? Eu gosto muito do Ilho, eu acho que ele não teria coragem de se expor desse jeito. Então por isso a gente acha que a gente dá esse voto de confiança. Seria um absurdo mesmo. Agora, mais que isso, Flávio, mais que essa tranquilidade ao Carille, o Corinthians precisa dar material humano desse garoto, esse Matheus aí, mas é um jovem, 19 anos, hoje no jogo treino lá, se mostrou bem, fez um gol, mas não é a solução dos problemas. O Corinthians já tem ele tinha um time, né? Um time que o Carille ajeitou, tinha um jogador que era fundamental, o Jô perdeu. E o Arana, né? Perdeu o Arana. E as peças não foram repostas. Não foram.
pelo menos se não na mesma qualidade, ou próxima dessa qualidade. Por isso não tem um centroavante, não dá para Casinho exigir. não, né? Não. Então, vamos caminhar de uma forma mais séria. Então, o Carille tem seríssimos problemas. Gostei, ele foi muito criticado no meio de semana quando ele mexeu no time. Ele mexe, né? Claro. E isso é fundamental no técnico, ele não está morrendo abraçado com ninguém. Mas não adianta mexer muito, você pega um ovo daqui, põe outro, tudo igual e tudo muito... O Juninho Capixaba não vai jogar, hein? O Michael vai jogar no lugar dele, informação, improvisado. Como é que é? Desculpe. O Juninho Capixaba, sim, porque o Michael foi muito melhor no jogo. O Michael vai jogar. E ele não teve pré-temporada. Lembra? Foi lá pra Florida Cup e acabou o campeonato. É duro, gente. Essa coisa não é passinho, não é o pozinho de plim-plim-plim. Não é assim que funciona, não. No Santos, o técnico Jair Ventura aproveita a folga no calendário deste meio de semana para preparar a equipe que só volta a campo no próximo domingo contra o Santo André, na Vila Belmiro. Marina Paniza tem as informações do Peixe. Confira. O Santos é conhecido por seus meninos da Vila. E sem muito dinheiro para gastar no mercado, essa tem sido a solução para 2018. No clássico contra o São Paulo, o Peixe terminou com 8 garotos revelados na base e em campo. Um menino da Vila muito conhecido voltou recentemente. Com apenas 21 anos, mas com bastante experiência, Gabigol se tornou influência para os outros garotos do time. Eu me vejo como um líder do time, então eu tento sempre ser exemplo, dentro e fora de campo, sempre me dedicar aos treinos, sempre conversar com eles. O que eu tento fazer com eles é dar confiança. Eu acho que quando eu estava aqui, eu convivi com muitos jogadores mais experientes do que eu, como o Marcos Assunção, Endel Dracena, o Durval. Então, eles me davam muita confiança e eu creio que isso faz a diferença. Então, eu procuro falar com eles, dar confiança, deixar eles à vontade para poder jogar, porque eles jogam muito. Na partida de domingo contra o Santo André, Gabigol tenta ajudar o Peixe a conquistar a 3ª vitória seguida. Faltando apenas 4 rodadas para o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Santos é líder do grupo D com 14 pontos. E depois da partida contra o Santo André, Gabigol tem uma estreia importantíssima. Dia 1º de março, na próxima quinta-feira, o Peixe encara o Real Garcilasso pela Copa Libertadores da América. Estou muito ansioso. Sou santista, todos sabem, então fui muito na Vila Belmiro ver os jogos na Libertadores, via que o clima era diferente, então eu estou muito ansioso sim, mas eu acho que a gente tem que pensar no domingo primeiro. Eu acho que esse jogo vai ser importante pra gente ganhar, fazer um bom jogo. A gente sabe que a equipe deles é muito forte, mas eu creio que tem que fazer valer o mano de jogo. E eu acho que se a gente conseguir ganhar e fazer 3 vitórias seguidas, a gente vai para a quarta-feira ou quinta-feira, muito bem e muito confiante. Gabigol joga a partida de domingo pendurado, correndo o risco de perder o clássico contra o Corinthians no dia 4 de março. Mas isso não preocupa o atacante para a partida contra o Santo André. Eu não vejo isso como um peso, eu acho que vai ter o Gabriel a 100%, se tiver que fazer uma falta, se tiver que tomar um cartão, eu vou tomar. Eu acho que o Santos tem grandes jogadores na posição, estava jogando o Rodrigão, que estava fazendo gol. Então eu tenho o Rodrigo, o Yuri Alberto também na minha posição. Então, sempre que tiver o Gabriel dentro de campo, para ser 100%, não vamos poupar em nada. Nos bastidores, Gustavo Vieira não é mais o executivo de futebol do Santos. O dirigente atuou no cargo por apenas 45 dias. O motivo do afastamento seria desavenças com o presidente José Carlos Pérez, principalmente referente ao modo como o Peixe reagia no mercado da bola. O Chico Lang ligou aqui pra gente, lá da redação, e falou que o Juninho Capixaba vai jogar. A informação que eu recebi é que ele não vai jogar e que o Carille ia tentar de novo com o Michael, que é volante, não é justamente dessa posição lateral esquerda, que ele ia tentar o Michael, tá bom? Vamos ver o que o Carille vai preparar para esse domingão. E a gente volta a falar do São Paulo, que daqui a pouquinho, às 9h45, enfrenta o Ituano fora de casa. O nosso contato, mais uma vez, é com o repórter Alexandre Silvestre, que segue no estádio Novelli Júnior. Boa noite, Silvestre. Então, Michele, boa noite mais uma vez. Eu mudei de posição porque ali estava muito barulho, aqui atrás o gol está um pouquinho melhor. Conversei com o policiamento, com o chefe do policiamento aqui em Itu. Ele me disse que essa arquibancada de onde nós falamos nesse momento, atrás do gol, de um dos gols, ficará previamente fechada. Se o estádio lotar, o que é muito difícil de acontecer nesta noite, eles abrirão para a torcida do Ituano. Caso contrário, a galera vai se reunir mais ali na parte central da arquibancada, a torcida do São Paulo
do outro lado, lá no fundo, justamente para ficar mais bonito para a televisão, né? Não ficar aquele vazio no meio de campo, como acontece em determinadas arenas. Aqui não é uma arena, mas é um estádio que está arrumadinho, ajeitadinho, foi reformulado, digamos assim, de uns anos para cá. Sobre o confronto Ituano-São Paulo, o primeiro jogo foi um amistoso aqui mesmo em 1988, vitória do São Paulo por 4-0. No estádio Novelli Júnior são 9 duelos, com 2 vitórias do Ituano e 4 do São Paulo, e no geral 24 confrontos, 4 vitórias da equipe do interior do Ituano e 14 vitórias do São Paulo Futebol Clube. O Ituano, agora na artezinha que a gente bolou aí com a produção do Gazeta Esportiva, está escalado assim para vocês, meus caros amigos. Wagner, Igor Vinícius, Léo, Alisson e Raul. Baralhas, Tony, Marcelinho, Guilherme, Claudinho e Ronaldo. O técnico é Vinícius Bergantin. E o São Paulo Futebol Clube é esse. Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo. Hudson, Jusilei, Marcos Guilherme e Nenê. Diego Souza e Cueva. O técnico é Dorival Júnior. Deu pra ver aí na arte, né? Mudança no esquema do São Paulo. Linha de 4 no meio, Diego Souza e Cueva na frente, fazendo as jogadinhas ali para o São Paulo tentar vencer a partida. São Paulo que já sabe que na próxima fase da Copa do Brasil, hoje é Campeonato Paulista, mas na Copa do Brasil, o adversário é o CRB de Alagoas. Isso já era conhecido do São Paulo, mas pelo sorteio o São Paulo joga a primeira em casa, Morumbi, depois decide no estádio Rei Pelé, provavelmente. As datas desses jogos eliminatórios de Copa do Brasil ainda não foram divulgadas. Um abraço, Michele, um beijo para todo mundo. Amanhã reportagem completa desse jogo no Gazeta Esportiva. Valeu, Silvestre, muito obrigada, bom trabalho para você. E eu tava adorando a música que tava tocando aí no fundo quando você tava na primeira entrada, que é Bailando, do Henrique Iglesias, eu amo. Bom, no Palmeiras, hoje foi dia do Meia Lucas Lima falar. Acompanhe essa coletiva e mais informações do Verdão com Vinícius Rodrigues. Olá, boa noite para você ligado no Gazeta Esportiva. O Palmeiras finaliza aqui no gramado da Academia de Futebol a atividade desta quarta-feira, visando o clássico do próximo sábado, o grande derby entre Palmeiras e Corinthians lá na Arena em Itaquera, 5 horas da tarde. O Verdão, que segue invicto no campeonato, são 6 vitórias, 2 empates, inclusive são os 2 últimos resultados do Palmeiras, que não vence há 2 rodadas também, dependendo aí do ponto de vista. Um dos destaques do time nesse início de temporada promissor é o meio-campista Lucas Lima, que hoje foi o selecionado para falar com a imprensa na coletiva. Entre os assuntos, ele falou sobre um tema bastante debatido, que seria um suposto favoritismo do Palmeiras. O Lucas Lima deu a opinião dele e falou quem é de verdade o favorito para esse jogo. Eu vi a entrevista do Rochinha ontem e vou com ele. O favoritismo é do Corinthians. Então vamos deixar o favoritismo para ele e vamos continuar trabalhando aqui com a mesma humildade. Nosso time tem se fortalecido a cada jogo, a cada resultado positivo. Então estamos trabalhando muito focado para fazer um grande jogo. Se o Corinthians é favorito, na opinião do Lucas Lima, o jogo promete ser bem interessante, já que no ano passado o Timão venceu os 3 confrontos e foi campeão brasileiro. Já em 2016 o Palmeiras venceu os 3 confrontos diante do Corinthians, ou seja, uma rivalidade que cresce cada vez mais, apesar de ser considerada uma das maiores do Brasil. O que será que o Lucas Lima pensa a respeito do tamanho dessa rivalidade? Na época que eu estava no Santos, a rivalidade Santos e Palmeiras aumentou bastante, mas sempre vi Palmeiras e Corinthians como um dos principais clássicos, acho que do Brasil e do estado de São Paulo, sem dúvidas. O Lucas, camisa 20 do Palmeiras, que recentemente, quando estava do lado de lá, no time do Santos, da Baixada Santista, costumava provocar os palmeirenses pelas redes sociais, parece que está mais light, está numa versão mais tranquila e prefere pregar a paz e amor do lado de cá. Ele falou sobre a importância do respeito mútuo entre as equipes dentro de um clássico, tendo em vista o que aconteceu no final de semana passada no Bavi, que foi uma tragédia. Vamos ouvir o que o Lucas fala sobre a paz nos clássicos. Tem a adrenalina do jogo, a emoção, mas chegar nesse ponto de violência não existe, porque é um jogo de futebol, somos seres humanos,
não nascemos para isso, para estar lutando um com o outro, no braço, com socos, não. Creio que o respeito é acima de tudo, creio que isso é educação, que você aprende na sua família, você leva dentro de campo, e eu procuro isso, independente se você provocar ou não, uma comemoração a mais ou não, dentro de campo é educação, ser humano, então você tem que respeitar o próximo. O meio-campista, que ainda sonha com uma vaga no grupo dos 23 convocados por Tite para a Copa da Rússia deste ano, e ele falou sobre o bom momento e sobre a expectativa de uma possível convocação. Para estar na seleção você tem que estar num nível muito alto, então é isso que eu tenho buscado aqui, junto com os meus companheiros. Claro que vai muito de você conquistar títulos, do que acontece com o grupo. Então, eu particularmente estou trabalhando muito forte, estou muito focado para ser campeão aqui. Que se eu ser campeão aqui, eu sei que as coisas ficam mais fáceis de estar acontecendo, posso ficar mais próximo de uma convocação. Palmeiras, que como já disse, termina a sua preparação para o clássico de sábado, tem os retornos de Moisés, meio-campista, que treina normalmente com a equipe, além dele o Edu Dracena, também faz atividade no campo, e o atacante Borja, que preocupava, não deve ter dificuldades para jogar contra o Corinthians sábado em Itaquera. Com as informações do Palmeiras aqui da Academia de Futebol, Vini Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Tá aí, né, Flávio? O Palmeiras tentando fugir do favoritismo que não sei porquê. O Palmeiras é o favorito para o jogo. Isso não significa que o Palmeiras vai vencer o jogo. O ano passado, nos 13 encontros de Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras era o favorito e perdeu as 3. É verdade. E cabe aqui a gente fazer uma avaliação. Nesse momento, mesmo jogando na arena, o Palmeiras é favorito, mas tem que esperar os 90 minutos. Está jogando melhor, mas se bem que você vê que curioso, né? São os dois grandes times do campeonato, dentro da normalidade, farão a final. No entanto, o Corinthians vem de 2 derrotas e um empate, e o Palmeiras vem de 2 empates. Né? Você vê que o jogo contra a Ponte Preta não dá para considerar, né? Foi jet ski, não foi jogo, nem para um lado nem para o outro. Né? Mas o time do Palmeiras, eu tenho falado sempre, eu considero um time com uma cara muito boa. O Roger tem mostrado uma extrema competência, está administrando bem os egos, que é uma coisa complicada. Todos os jogadores, treinadores... Até agora não surgiu nada, né? Que pudesse chamar atenção. Felipe Melo está uma criancinha, é 50% gestão de grupo, 50% competência de treinamento. E o Roger está levando uma boa. Claro, bem assessorado, o time do Palmeiras viu os erros do ano passado, não está cometendo esse ano. Deve ser um jogaço. A lamentar o jogo no sábado, só isso. Você só tem um jogo no campeonato e coloca no sábado, é uma piada, né? Compensação, temos no domingo à tarde em São Paulo e Ferroviária. Ah, garota. Mas a grande vantagem é que domingo à noite teremos o Mesa Redonda. Aí é diferente. Aí tem São Paulo e Ferroviária, tem São Paulo, tem Corinthians e Palmeiras, tem o Santos ao vivo, que nós vamos mostrar no link. Tudo. E tem no Mesa Redonda presença de Vanderlei Luxemburgo, o treinador. Hoje eu já gravei um especial aí sobre a carreira dele, um texto sobre a carreira dele, a galera já está editando. Então, Mesa Redonda desse domingo, imperdível com Vanderlei Luxemburgo. Resultado da nossa enquete. O que deu, Magrão? O que a gente perguntou? Se você prefere a final da Libertadores em jogo único ou ida e volta, e a maioria respondeu o quê? Olha lá, ida e volta, 32%, jogo único, 68%. Ninguém concordou com a gente aqui. Vocês querem jogo único? Querem jogo único. Tá bom, tomara que vocês tenham que ir para La Paz para assistir o jogo único. Que o teu você que votou, que vai, tomara que seja a final em La Paz. A gente encerra o programa homenageando o Eric Wilson, baixista da banda Sublime, ou Sublime, que completa hoje 48 anos. Os caras descobrem isso. Yes! Eu não consigo entender. Até domingo no Mesa. Tchau. Tchau.